Oi, oi pessoal, tudo bem? Vamos fazer a correção da atividade revisional que eu enviei para vocês pelo Google Forms, tá? Importante que vocês façam essa correção, que vocês prestem bastante atenção nas informações que eu passo para vocês e qualquer dúvida, comentários estão aí para isso. Bora lá? Questão 1. A imagem abaixo assinala uma face dos efeitos da revolução técnico-científica e informacional, que compreende. Aqui nós temos uma maquinização, ok? Então a alternativa correta ela tem a ver com a modernização do sistema produtivo com menor demanda de trabalho assalariado. Por quê? O que eu faço aqui? Eu substituo a mão de obra humana pelas máquinas que agora vão fazer o serviço que antes era feito pelos seres humanos. Questão 2. Com a emergência da terceira revolução industrial, os processos produtivos transformaram-se, o que propiciou a ocorrência de profundas alterações no mundo do trabalho. Um dos efeitos da revolução técnico-científica e informacional no sistema trabalhista, de um modo geral, foi: a alternativa correta vai ser maior oferta de mão de obra no setor terciário. Vocês lembram? Setor primário, atividade extrativista, basicamente, atividade agrícola. Setor secundário, atividade industrial. E setor terciário, ele tem a ver com os serviços. Aqui eu exijo uma mão de obra, por exemplo, muito mais qualificada. E aí nós temos aqui uma reorganização no espaço do sistema capitalista, não mais baseado em uma lógica apenas de extrativismo. Não, de forma alguma. Muito mais associada com desenvolvimento de tecnologias, desenvolvimento científico. Ok? Questão 3. Sobre a revolução informacional e suas implicações para a reorganização do mundo contemporâneo, podemos afirmar que a alternativa correta é a letra A. Alguns estados e um conjunto diminuto de grandes empresas controlam o essencial da revolução tecnológica em curso, atualizando o desenvolvimento geograficamente desigual. Então aqui é importante você lembrar dos países do norte e os países do sul. Quem é que controla as tecnologias? Quem é que dominam todos os elementos do desenvolvimento técnico, científico e informacional? E o que os países mais pobres, os países periféricos, estão nesse contexto? O que o Brasil fornece nessa lógica da divisão internacional do trabalho? Qual o papel de países como Estados Unidos e Japão dentro dessa relação? Você consegue entender que aqui ocorre um aumento da desigualdade. Porque o sistema capitalista ele já é baseado na desigualdade, nós já sabemos disso. Porém, o meio técnico, científico e informacional ele acentua essa desigualdade. Questão 4. A produção do espaço geográfico é um processo histórico e social, caracterizado pela apropriação dos recursos naturais pela sociedade e pelo progresso técnico vigente em cada momento histórico. Assim, com o desenvolvimento técnico, científico e informacional, traço marcante do mundo atual, o espaço geográfico. Olha aqui, a alternativa correta, então, é a seguinte: tornou-se mais denso em objetos artificiais, permitindo a aceleração dos fluxos da economia informacional. Você concorda comigo que o desenvolvimento de todas essas tecnologias que nós falamos, ela torna esse espaço, ela torna o espaço geográfico muito mais denso desses objetos criados pela ação humana. Eu vou tirando de jogo toda a parte natural e eu vou substituindo tudo por esse desenvolvimento científico e tecnológico de forma muito intensa, resultando em uma substituição do espaço e uma total reorganização. Eu retiro aquilo que torna o espaço natural e eu transformo em um espaço totalmente modificado e transformado pelas ações humanas e pelas ações do capital. Questão 5. Os espaços requalificados atendem, sobretudo, aos interesses dos atores hegemônicos da economia, da cultura e da política, e são incorporados plenamente às novas correntes mundiais. O meio técnico, científico e informacional é a cara geográfica da globalização. Considerando o texto, é correto afirmar acerca do processo de globalização. Não que o processo de globalização tenha surgido com o meio técnico, científico e informacional, de forma alguma. Porém, a gente precisa entender que ocorre uma mudança nessa organização e a globalização se torna muito mais presente por causa dessa relação do meio técnico, científico e informacional. Então, a alternativa correta diz o seguinte:
Após a onda de inovação tecnológica que perdurou da Segunda Guerra Mundial até os anos 70, um novo caminho, a revolução técnico-científica baseada na emergência dos microeletrônicos e da transmissão de informações, reordena o espaço global. Aqui é muito importante você pensar como que acontece essa troca de informações no mundo atual, ok? Questão 6. Explique o que foi a Conferência de Bretton Woods, quais seus objetivos e cite o papel dos Estados Unidos. Então nós sabemos que a Conferência de Bretton Woods, foram várias conferências na verdade, elas tinham como objetivo uma cooperação entre o sistema monetário antigo. Tá? Aqui nós temos também o surgimento de instituições muito famosas, como o FMI e o Banco Mundial. Todas essas ordens capitalistas e monetárias, elas têm como função auxiliar os aspectos econômicos do mundo. Okay? Então a Conferência de Bretton Woods ela teve a função de padronizar, de certa forma, aspectos monetários. Essa padronização se deu por meio do padrão dólar-ouro, tá? Criação de órgãos como o FMI, o Banco Mundial, para auxiliar nessas relações econômicas. Os Estados Unidos ganham muito mais poder por causa dessa conferência. Exatamente porque a moeda mundial para as transações econômicas se torna o dólar. Ok? Questão 7. Discorra em ordem cronológica sobre as fases do capitalismo. Então, primeiramente, nós temos capitalismo comercial, século XVI, ali, marcado pelas grandes navegações, pela descoberta de novas rotas de comércio, para alguns chamados até de pré-capitalismo. Século XVIII, nós temos o quê? Capitalismo industrial, marcados pela reorganização da produção com o advento da indústria. Então, todo o sistema capitalista se modifica. Nós temos depois o capitalismo informacional, finalzinho do século XIX, século XX, marcado... Desculpa, pessoal, capitalismo financeiro, tá? Terceiro é capitalismo financeiro, século XIX, século XX, quando a gente tem agora uma nova união entre ciência, entre indústria e produção e capitalismo. Você tem uma junção entre eles. Aqui nós temos o surgimento de bancos poderosíssimos, as transnacionais no sistema capitalista, surgindo nessa ordem do capitalismo financeiro. E por fim, segundo Milton Santos, século XX e XXI, nós temos o capitalismo técnico, científico e informacional, marcado pela tecnologia de ponta. Então, recapitulando. Primeiramente, capitalismo comercial, depois capitalismo industrial, depois capitalismo financeiro e, por fim, capitalismo técnico, científico e informacional. Lembrando que a produção, a forma como que o sistema capitalista se organiza e o espaço geográfico, eles também foram se modificando por causa das técnicas, de todo o conhecimento e das formas que a produção foram sendo modificadas com o passar dos anos. Questão 8. Com base nos níveis de integração entre os blocos econômicos, explica a diferença entre uma zona de livre comércio e uma união política. Primeiramente, quando a gente fala de blocos econômicos, a gente precisa entender que os seus níveis de integração eles podem variar. Quando eu falo para vocês de uma zona de livre comércio, é o mais fácil de se fazer. Eu tenho ali uma redução, por exemplo, de taxas alfandegárias entre países, facilitando a troca comercial entre eles. Ok, tranquilo. Basicamente, a gente assina um papel com outro país para fazer esse acordo e está tudo certo. Agora, quando eu falo de uma união política, eu estou me referindo a um nível de integração muito mais complexo. Então, eu entendo o seguinte: uma zona de livre comércio, um nível de integração muito simples, que facilita trocas comerciais. Quando eu vou para a união política, eu tenho um nível de integração muito mais complexo. Isso significa que o país ele não pode tomar decisões sozinhos. Ele tem que tomar decisões de acordo com as políticas de todos os países que fazem parte daquele bloco econômico. O único país que tem a união política o único bloco econômico que tem a união política é a União Europeia. Então, cada país tem seu próprio parlamento, mas também existe o quê? Existe o parlamento da União Europeia. Então, as decisões tomadas pelos países individualmente, elas têm que estar de acordo com os elementos e os aspectos que são relevantes para todo o bloco econômico. Beleza?
Questão 9. Diferencia as indústrias de bens de produção das indústrias de bens de consumo. Aqui a gente tem que entender que as duas elas têm funções diferentes. A indústria de bens de produção ela não visa o consumidor final, eu e você. A indústria de bens de produção, que vai trabalhar com a retirada de matéria-prima, com a transformação dessa matéria-prima em um maquinário, por exemplo, ela visa fornecer, alimentar outras indústrias, criando uma base, uma produção para que os bens de consumo possam ser produzidos, ok? Então, bens de produção não visam o consumidor final, e sim outras indústrias. Quando a gente fala de bem de consumo, é o que nós compramos, é o que nós consumimos. Aqui é importante se lembrar dos bens de consumo duráveis, não duráveis e para alguns até os semiduráveis. Vocês já sabem todas essas definições que eu passei na aula sobre industrialização para vocês. Qualquer coisa, dá uma olhada no vídeo para ficar mais fácil. Mas o fator principal para você diferenciar as duas é exatamente entender quem consome isso. Bens de produção, quem consome é a indústria, por assim dizer, e os bens de consumo, quem consome somos nós. Discorra detalhadamente sobre as 3 revoluções industriais. Então, ali entre 1780 e 1850, nós tivemos a primeira revolução industrial. O recurso energético principal era o carvão mineral, e ele ocorreu primeiramente aonde? Lá no Reino Unido, beleza? E as indústrias elas eram basicamente têxtil e extrativista. Segunda Revolução Industrial, 1880 a 1930. Aqui nós temos carvão mineral e o petróleo também como uma fonte de energia muito importante, tá? Nós tínhamos aqui a emergência dos Estados Unidos como lugar em que essa revolução tem início. Tipos de indústrias: metalúrgicas, mecânicas, químicas, automobilística. Aqui é muito bom chamar a atenção para o automobilístico, que tem um boom durante a segunda Revolução Industrial. Já na terceira Revolução Industrial, ali da década de 70, a gente continua com carvão mineral, petróleo, mas também nós temos o surgimento da energia nuclear, que precisa de um pouco mais de tecnologia. Aqui nós temos várias cidades com esse tipo de revolução. Ela é muito mais fácil de perceber, ok? Aqui nós temos uma indústria voltada para informática, biotecnologia, indústrias de ponta. Okay? Então você percebe que o que acontece? Acontece uma mudança na fonte de energia, do carvão, por exemplo, o carvão mineral na primeira, depois o petróleo, nós temos na mais recente a energia nuclear. Nós tivemos também, inicialmente apenas na Europa, depois os Estados Unidos como um lugar muito importante, e a terceira revolução em outros lugares do planeta. E também o tipo de indústria. Então você percebe que a primeira, que era uma indústria têxtil, uma indústria extrativista, ela era muito mais rudimentar. Eu não tinha tanto conhecimento científico, técnico para fazer essa extração, essa prática de indústria. E aí, com o passar do tempo, as tecnologias vão avançando e a produção também. Pessoal, então é isso. Espero que tenha ficado muito claro para vocês. A gente vai ter algumas novidades por aí. Acho que vocês vão gostar bastante. Espero que estejam todos bem. Estou com saudade de todos vocês. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.